E aí, galerinha do bem, sejam bem-vindos a mais um Sente a Cast na Veia. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. E ela é... eu sou a Thelma Nogueira. Vinícius Gonçalves e nós somos da Sentia Quantum. Especialistas em PNL, física quântica, visão sistêmica e muito mais. E a nossa intenção mais puramente do nosso coração é trazer conteúdo para que você que nos assiste possa evoluir, que você possa voar, que você possa ter uma vida diferente da que você tem, que você possa, que a gente pelo menos possa te cutucar para você despertar mesmo. Plantar ter uma sementinha, né? Plantar uma sementinha aí para começar a crescer. Muito e bem. O tema de hoje, Thelma, tá... Então, o tema de hoje é interessante, né? As pessoas gostaram muito da parte do Matrix, né? E tivemos vários feedbacks lá de alunos nossos e outras pessoas também. E eles estavam pedindo Matrix, a gente não fez isso hoje. Mas a gente trouxe umas pitadinhas do Matrix relacionado com o nosso tema. Mas a gente queria trazer muito mais, até indicar filmes para que vocês assistissem. E hoje a gente vai falar sobre outro filme, outra coisa. Outro assunto. Mas o assunto é assim, ó. A ideia desse assunto veio da Jéssica, uma das nossas alunas, né? E teve mais alunos que também queriam que a gente falasse sobre isso. E a gente resolveu trazer para todo mundo aqui. Que é Descendo na Toca do Coelho, o poder do autoconhecimento. O que será que é descer na toca do coelho? Mas antes, ó. Vai lá. Curte o nosso... se inscreve no nosso canal. Compartilha. Ativa o sininho. Para você receber, né, as nossas publicações. Isso. E manda para aquela pessoa especial. Assiste todos os nossos podcasts, estão muito legais, todos estão trazendo bastante dicas, bastante conteúdo mesmo, repertório para você. Sim, hoje é o 30º, hein? Olha. 30º podcast hoje, comemorando. Parabéns aí, Sentia Cast! Parabéns, equipe! Mua! Muito bem. Agora pode rodar a vinheta, né? Roda a vinheta. Roda a vinheta, Habibi. Bora! Eu quero deixar muito claro que Habib, tá? Opa, tem que olhar pra cá. O pessoal tá mandando olhar pra cá. Ó, eu tenho certeza que Habib é porque ele quer zoar, porque é a Mary Poppins. Não, é a Mary. Muito bom, gente. Ó, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que é descer na toca do coelho, né? Descer na toca do coelho é o quanto você está disposto a conhecer sobre você mesmo. O quanto você está disposto a enfrentar os seus traumas. O quanto você está disposto a enfrentar aqueles comportamentos que atrapalham os seus relacionamentos. O quanto você está disposto a mergulhar num conteúdo interno que te traz amor próprio, autoestima, empoderamento, capacidade, merecimento. Uau! Quanto você está disposto? Porque acredite, a gente conversa com muitas pessoas todos os dias. Todos os dias a gente conversa. E muita gente tem medo de fazer o processo que é a jornada do autoconhecimento. E essa expressão, né, Thelma, ela vem de um filme que a gente vai indicar, um documentário daqui a pouco. O que é descer na toca do coelho? É você descer nas profundezas de você mesmo. Uau, né? É isso mesmo. Nesse iceberg que é o seu inconsciente, onde estão suas crenças, seus medos, traumas, também suas habilidades, também as coisas positivas, né? Mas isso você só reforça, você não precisa mexer no que é bom. A ideia é sempre olhar o que não está legal, fazer uma faxina, né? Uma reprogramação mental, mudar a crença para você poder cada vez mais
saltar. E a gente já teve muitos exemplos, assim, de pessoas que queriam muito evoluir, mas o marido não deixou, a esposa não deixou olhar para dentro. Porque, às vezes, as pessoas têm medo que a pessoa modifique tanto, né? E que isso acabe mude a pessoa e atrapalhe o relacionamento que a pessoa tem, né? Tem um case de uma aluna nossa que ela, fechado no treinamento, pago, ela mandou uma mensagem que ela queria cancelar. Por quê? Ela ficou com medo de evoluir e ela sabia que o namorado dela não era um cara evoluído, né? Um cara que acho que o problema não é ser evoluído, o problema é não se interessar, né? Porque se a pessoa se interessa, ela busca. E ela falou, se eu evoluir, o relacionamento vai terminar e eu não quero que termine. Então ela já veio com essa recuou, né? Prefiro ficar aqui embaixo com ele do que dar mas, um gente, salto e às vezes ele ficar para trás. Sim, mas muita gente faz isso. Muita gente faz. E é uma doideira isso, na minha visão. Porque, assim, o relacionamento... Tudo bem que as pessoas se casam ou namoram, quem tá junto quer ficar para sempre, né? A não ser que a pessoa já entre pensando que a pessoa tem uma cabeça que aquilo é só um passo na vida dela, né? Se isso estiver na cabeça dela. Mas geralmente, a pessoa que está junto gosta, se apaixona, né? Começa a viver junto, quer viver para sempre. Mas, gente, se não é, por exemplo, eu estou no meu segundo casamento. Nossa, parece que eu vou pro terceiro, desse jeito que eu falei, né? Tá contando, né? Eu estou casada pela segunda vez. E quando eu estava casada pela primeira, eu achava que era para sempre. Eu achava. E se eu tivesse... porque na época, tanto ele quanto eu, nós começamos quase ali junto o nosso processo de evolução, nossa jornada. E aí, na nossa jornada, a gente entendeu que não era mais um caminho para que nós dois ficássemos juntos. E se eu fosse contrário, ele não quisesse que eu evoluísse, eu estaria a mesma Thelma, chorona, vítima, manipuladora, que vivia triste e com raiva. Chata, com relacionamento ruim com os filhos, com o marido, com a mãe. Não tinha relacionamento nenhum com a minha mãe, não conseguia olhar para o lado que ela estava. Sem amigas. Eu tinha amigas e tinha amigos, mas... superficiais, né? Não, era um ou outro você tinha só. Não, eu tinha amigos, mas eu dava mais atenção para os amigos do que para minha família. Eu tinha amigos. Mas eu queria ficar mais com eles do que com a minha família, porque eu não sabia nem qual era o valor de família, porque eu não sabia quem era eu. E quando chegou ali para os 32 anos de idade, eu fiquei me perguntando, quem sou eu? Né? Onde está o Wally? O que estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Perdidona, né? Não, eu comecei a receber um chamado, né? Para poder olhar para dentro. Gente, é muito bom você poder viver de uma maneira feliz, tranquila, leve. Não é que os problemas eles não acontecem, eles acontecem, mas você encara de outra maneira, não é isso? É isso. Acontecem, mas você faz diferente com o que acontece. A grande sacada é essa, começa a mudar a sua reação aos problemas, às coisas, desafios, né, que acontecem na sua vida. Isso é descer na toca do coelho cada vez mais. Se conhecer, você já sabe como você vai reagir, você já começa a mudar, já começa a fazer diferente e sai da zona de conforto. Você está realmente pronto para descer na toca do coelho? Ou você quer continuar vivendo uma vida medíocre no sentido de mediano? Não é ofensivo, mas de mediano. Você está pronto para descer? Você está cansado de ter problema no relacionamento amoroso? Você está cansado de ter problema no dinheiro? Sua conta está sempre no negativo. Recebe hoje, acaba o dinheiro amanhã. Você está cansado, cansada, sabe, de viver uma vida em que você acorda e parece que você não tem motivação para viver e que é uma vida automática, todo dia parece que é a mesma coisa. Você não está cansado disso? Né, Vini? E de doença física?
Você está cansado ou não de ter uma doença aqui, outra colar? E emocional? E emocional. Doença emocional? Tá cansado de ser vítima, de chorar, de ficar magoado com os outros, magoada com os outros? Depressão? Ansiedade? Síndrome do pânico, burnout. Burnout, né? É burnout. Burnout. É bonito o nome, né? É lindo. Só o nome é lindo, né? Porque o negócio é uma peça rara. O pessoal gosta de falar, tem o burnout. A gente já bonito, conheceu, parece gente. Turnout. A gente tem gente que se segura a moleta no burnout. Burnout. E diz assim, ó, eu sou assim porque eu tenho burnout. Você tá cansado de dar desculpa, de ter moletas para que você possa viver a sua vida? E sair do seu trabalho e não ter vontade de chegar em casa? Você tá cansado disso, não tá? Tá na hora de você mudar isso. Nossa, a pessoa já tá quase... eu vou te dizer. Tá quase já se tacando fogo, né? Jogando álcool no corpo. E acendendo fósforo. Foi fogo, né? Agora, né? Foi pesado, né? Chega. Sabe, né? Então tá. Ó, tem um filme muito legal chamado Quem Somos Nós, que ele fala exatamente essa fala. Quando tem uma das protagonistas encontra uma criança numa quadra de basquetebol, e aí ele fala assim: você já está pronta para descer? Ele fala para ela: você está pronta para descer na toca do coelho? Né? E a gente fala isso no curso, né? Porque o quanto você está disposto a descer na toca do coelho? Porque é uma decisão. E o quanto você quer descer? Essa é a pergunta também. Porque essa pessoa desce um pouquinho, né? O quanto que a pessoa vai ter que abrir mão do vício. O vício dos comportamentos. E às vezes vai doer. Às vezes vai doer. Não era para ser assim. Não precisa ser assim. Que é uma crença que muita gente tem que para evoluir precisa sofrer. Mas na maioria das vezes infelizmente. As pessoas não vão pelo amor, a maioria, né, vai pela dor. Então, no último podcast a gente falou sobre a pílula azul e a pílula vermelha. A pílula vermelha você continua com a vida que você tá. Azul é a pílula que você acorda, desperta. E como dizia Einstein, né, uma mente que se abre para um novo jamais volta. E não é assim nem que ele fala assim, ó, é insano querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso é o Einstein falando. E aí uma outra fala dele também. Uma mente que se expande nunca mais volta ao estado original. Isso. Não dá para desver, né? Resumindo, você não viu, dá você não vai desver. Não tem como desver. Quando você já aprendeu, você aprendeu mesmo, não altos e baixos. Porque às vezes a pessoa fala isso pra gente, né? Então, eu fico lá em cima, na vibração alta, daqui a pouco eu caio, eu faço isso, daqui a pouco... Então assim, ok, você tá no processo. Mas a gente tá falando realmente de hora que você dá um salto, subir um degrau ali, você expandiu, você não desce mais. Porque você aprendeu algo, você não vai desaprender mais. Você já sabe, já virou, né, um app no seu inconsciente. A gente fala muito de app, né, que tem vários apps que não funcionam mais, que você tem que atualizar. Mas vira um app positivo, que você já sabe. Você começa a reclamar, julgar, você fala, opa, não é esse o caminho. Já acende uma luz, isso não vai, né, dar em nada, e daqui a pouco você começa a cada vez menos fazer esse tipo de coisa. E o Morfeu no Matrix 1, ele disse assim, ó: a verdade é que você não pode voltar atrás e fechar os olhos para a realidade. Você não pode mais. No momento em que você decide... Não tem volta. E é engraçado que, assim, às vezes as pessoas falam assim, ai, meu Deus, a ignorância me protegia. Protege nada. Existem leis espirituais, né? Não é porque você Aliás, não conhece. desculpe, leis universais. Leis universais. Que não é porque você não conhece... Que você não está sob o efeito que você dela. não está sob o efeito delas. É igual a lei da gravidade. Por exemplo, Quer a dizer lei que da você- polaridade. Se uma pessoa ela está numa polaridade contrária à outra, por exemplo, a gente até falou isso no último movimentos que a gente fez, que é aquela que a pessoa fica muito Pêndulo. alegre, muito alegre. Euforia. É como se fosse um pêndulo, ó. A pessoa isso não é um pêndulo, é uma caneta, mas eu espero que você entenda o que eu estou dizendo, ó. Euforia. Ela está muito eufórica, o pêndulo ele vai voltar. E ele vai para o quê? Para depressão. Ele vai voltar. Você já deve conhecer pessoas que vivem assim, no 8 ou no 80. Ele vai voltar. Isso é um dos princípios universais, né? Sim.
E você não vai poder se proteger disso. Você precisa conhecer que isso existe. Você não conhece, mas está sob efeito de todas as leis universais. Todos nós. Isso. Um bom exemplo é a lei da gravidade. Uma criança, ela ainda não sabe, né? Ela não conhece a lei da gravidade, uma criança pequenininha. Mas se ela for na beira assim, de um precipício, de um prédio, ela corre o risco de cair. Conhecendo ou não, acreditando ou não na lei da gravidade, ela está sob o efeito. Esse é o melhor exemplo. É a mesma coisa com as leis universais. Lei de equilíbrio, polaridade, né? A gente depois faz um podcast só sobre isso. Não quer dizer que você não conheça que está protegido, que a ignorância te protege. Isso não rola. Na verdade, o conhecimento te liberta. O conhecimento Sim. vai te proteger, porque você vai começar a olhar para essas leis universais. Por exemplo, a lei do gênero. Olha, sério, eu não sei se você está atendendo muitas pessoas assim, mas eu tô. Mulheres que chegam aqui dizendo, com algumas queixas. E elas sabem, muitas delas sabem, e outras não, e a gente mostra que o masculino delas é muito alto, mas não é um masculino porque a pessoa tem uma opção sexual, não, ela é casada, tem marido, tem filhos, mas ela toma uma posição na relação em que o masculino dela é muito mais up, é muito mais up não, porque não é up, é muito mais elevado do que o feminino. E ela começa a disputar. Qual é o efeito? É causa e efeito, que é outro princípio. Ela age assim e dentro de casa ela começa a disputar com o marido, porque ele também quer o lugar dele por direito, que é o masculino. E ela quer ser o macho alfa. E ela quer ser um macho alfa. Então não adianta, a ignorância não te protege. Não. Né? Não. De jeito nenhum. Então tem que começar a estudar, tem que começar a aprender, assistir os podcasts, já que você não conhece, e você fala, poxa, será que eu estou dando uma escorregada aí em algumas coisas? Deve estar. Se você não conhece, deve estar. Então, né, dá o start. Exato. Começa a descer na toca de coelho, começa a se conhecer. E vamos falar o que é toca de coelho? Toca de coelho é a jornada, o processo. Autoconhecimento. É o autoconhecimento, é os aprendizados. Olhar para você. É o que você veio na vida fazer. Chegar às crenças. Você veio aqui para evoluir. Antes de ajudar os outros, ajudar você primeiro. Então, tem muita gente que foca fora e não foca dentro. Com essa desculpa de bonzinho, né? De ajudar os outros. Que é legal ajudar. Não tem problema, a gente também ajuda, tem que servir. Porém, não pode ser uma fuga para não se olhar. A gente também já recebeu muita gente assim que faz um monte de coisa. Muito trabalho assistencial, muito legal. Ajuda, às vezes são até terapeutas. Mentores, instrutores. Médicos, não importa. Só que quando a gente senta para conversar, a pessoa não faz o trabalho para se conhecer. Ela chegou aqui às vezes porque ela já viu que não vai dar. A maioria chega na dor, né? Porque já tá algum doente. calo apertou. Mas ela fica olhando para fora, olha para os outros. Às vezes é boa nisso, mas e para ela? Vamos trazer um pouquinho de exemplo, Vini, que eu acho que o exemplo ajuda muito as pessoas, né? Os exemplos são metáforas, né? E, por exemplo, uma pessoa que está num relacionamento abusivo. E ela está vivendo anos assim, incomodada. Parece aquela, enfiando uma outra metáfora, não sei se vocês já ouviram, que na frente de um bar tinha um senhor e um cachorro. E toda vez que uma pessoa passava, assim, no posto de gasolina, toda vez que a pessoa passava para entrar na conveniência, aquele cachorrinho estava do lado assim, ó, chorando. Chorei que nem cachorro? Não, né? Parecendo uma porta rangendo. Credo. Faz de novo aí. O cachorro... Não sei, imagina aí o barulhinho do cachorro, tá? E aí... Esse rapaz entrou outro dia, e no terceiro dia ele disse assim, meu senhor, por que seu cachorrinho ele chora tanto assim, toda vez que eu tô passando aqui ele tá chorando? Aí ele falou assim, é porque ele tá sentado em cima de um prego. Então, muita gente passa a vida inteira sentada num prego, tá doendo, é desconfortável e a pessoa fica lá, sentado num prego. Precisa doer mais ainda, né? Isso. E a vida vai empurrar você para sentar mais em cima do prego. Porque o objetivo do planeta, a gente vem pro planeta Terra para evoluir.
Seja pelo amor ou pela dor. Pelo amor é uma pessoa que fala assim, nossa, que legal, vou estudar física quântica, que legal, vou estudar PNL, nossa, eu vou me aprofundar, eu quero me conhecer. Ela não está sentindo dor, mas ela quer se conhecer. Porque a alma dela já diz que esse é o caminho. E ela ouve a alma, ela tem uma afinidade de se ouvir. Né? Mas até aquelas pessoas não, que vai precisar. Então a pessoa está num relacionamento abusivo. Dia, noite, noite e dia, sendo insultada. O marido manda, ou a esposa manda calar a boca, né? Sendo insultada. E tá ali naquele relacionamento. Passa dia, passa dia, passa dia. O relacionamento serve para que as pessoas possam evoluir, né? Então, um relacionamento desse, se a pessoa estivesse num processo de autoconhecimento, esse ambiente cru, né? Gelado, frio, né? Austero, poderia empurrar ela para ela evoluir, né? Porque a pessoa quer sair da história e empurraria, ou melhor, desceria para a toca do coelho. Esse movimento desceria, é uma decisão. Não estou gostando mais desse relacionamento, não tenho força para sair dele, preciso de ajuda. Então a pessoa chega aqui, a gente fala, tá bom, até quanto você quer descer na toca do coelho? Até eu me curar, até eu ficar livre disso. Ou até eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, até eu conseguir colocar a minha expressão no relacionamento, porque eu não tenho expressão no relacionamento. Entende como que é? E fazer a pergunta crucial, né? Por que eu ainda atraio um relacionamento assim? Porque senão também você fica na posição de vítima. Se você atraiu um relacionamento assim, é porque também tem algo para você aprender. Então, se você já coloca a responsabilidade só no outro, não vai descer. Não vai descer na toca do coelho. Você tem que olhar e falar, ok, estou sendo tratado assim, tenho um relacionamento assim. Pode ser relacionamento amoroso, pode ser chefe, pode ser na empresa, qualquer relação. Por que eu atraio ainda relações assim? Essa é a pergunta. Não tem jeito. Porque se você separar, pedir demissão do trabalho, vai achar outro chefe igual, vai achar outro relacionamento igual. Sim. A gente já sabe isso. Por quê? Porque o nível de consciência seu busca, por atração iguais, atraem iguais, e você vai atrair o mesmo nível de relacionamento. E tem alunos nossos, alunas mais mulheres, que acontece comigo, mais mulheres, não sei se acontece com homem com você. Né? Homens nunca chegaram, alunos meninos, os menininhos dos nossos alunos nunca chegaram. Tem menos também, né? Tem menos. E diz assim, ai, Thelma, eu preciso de um relacionamento amoroso, mas a pessoa tá daquele jeito. Bagunçada. Bagunçada, eu digo assim para a pessoa, olha, por que você não termina o curso? Você arruma suas crenças primeiro, você vai sair tão diferente para você poder atrair uma pessoa igual a você, diferente. Aí a pergunta que eu faço é se você namoraria hoje com uma pessoa igual a você? Namoraria com você mesmo? Namoraria com você mesmo? Você é uma companhia agradável, e legal. Aí a maioria das respostas não, né? não, às vezes nem eu me aguento. Às vezes nem eu me aguento. E como alguém vai aguentar, né? Exatamente. E eu acho que um outro exemplo bom também, que é uma coisa que chega aqui bastante pra gente, cases que chegam aqui, que a pessoa ganha bem, que a pessoa trabalha num lugar que pessoas que gostam, né? E também tem aquelas que não gostam, mas aqui vou pegar o exemplo do que gosta. Gosta das pessoas, gosta do ambiente, só que a pessoa sabe que aquele trabalho não é o propósito de vida dela. Ela não se vê ali a vida toda. Ela não se vê. Só que ela não dá o passo. Fica ali empurrando com a barriga. Só que uma hora isso vai estourar. Vai pesar. É a zona de conforto. Tão famosa a zona de conforto. Que volta na história do prego do cachorro. Que enquanto a dor não foi maior que a preguiça, com a vontade de mudar, a pessoa vai ficar ali sentada no prego. O prego é uma metáfora também, é simbólico, né? É o trabalho que ela não gosta, não é a missão dela, que ela até ganha bem, até se dá bem lá, mas não é aquilo que ela gostaria de fazer, o que ela sonhou, é o relacionamento também mais ou menos. Mas do trabalho aí, assim, ainda eu queria continuar um pouquinho sobre o trabalho. A minha pergunta você vai descer na toca do coelho em relação ao seu trabalho? Ou você vai se aposentar nele fazendo o que você não gosta? Ou fazendo o que você gosta mais ou menos? Ou fazendo o que gosta, mas entendendo que esse não é o seu propósito de vida?
Quanto tempo mais você vai ficar? Vai esperar o quê? O momento da sua morte para pensar assim, nossa, eu devia ter feito diferente. Eu não fiz nada do que eu queria nessa vida. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que mudar essa história. Tem que mudar essa história. Nós viemos pra cá pra ser felizes. Eu sou feliz com o que eu faço. Acordo e durmo todo dia feliz com o que eu faço. Mas nem sempre foi assim. E se eu pude mudar isso, você também pode. Só que precisa querer. Né? Mergulha nessa toca do coelho aí. Sai de cima do prego. Sai de cima do prego, né? Do prego e vai. Sai dessa zona de conforto, né? E vence essa resistência a ficar nesse lugar. Nós não estamos falando para você pedir a sua demissão hoje e ficar sem salário para no outro dia, não. Não é isso. Até porque se alguém chega falando para mim que quer sair da empresa, eu falo assim, espera um pouquinho, se planeja. Vamos fazer aquele pezinho de meia para você ficar um tempinho, né? Vamos lá, vou te mostrar aqui um processinho que você pode fazer e você já começa a olhar o dinheiro dessa forma, vai resolvendo para você poder mudar do seu trabalho. Com planejamento. E outra coisa, eu quero te dizer mais. Você já viu que a IA chegou? E que está super atuante aí nas últimas semanas? O WhatsApp colocou a IA. A IA tá no WhatsApp, tá no Instagram também. Tá em todo lugar. Tá em tudo que é lugar. Você acha que... Vamos ver. Descer pra toca... Enrolei a língua. Descer para a toca do coelho é saber que muitos trabalhos vão deixar de existir. É melhor você descer já. Não fique esperando, não. Né? Para o pior acontecer. Muitas coisas, né? Então, se a gente vai lá na IA e você pergunta, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu já fiz, que até uma médica disse para mim, que ela falou assim, se você quiser olhar para um exame, observa pela IA e não pelo Google, porque a IA é mais... Precisa, né? Porque a fonte de pesquisa são em arquivos que são acadêmicos, né? Então, se tem um exame, eu fiz isso, eu peguei meu exame, o exame que eu fiz, copiei ele, né? Passei um Ctrl+C, Ctrl+V, coloquei lá, e aí ela me trouxe tudo. Eu fui no médico, e o médico me falou exatamente tudo que eu já sabia. Eu até esperava que eu ouvisse outras coisas, mas foi exatamente igual que estava lá. Entende? Então, não estou dizendo que a gente vai deixar de ter um médico. O médico não. Né? Mas outras profissões, sim. Outras, sim. Sim. E outra coisa, né? Tipo, qual? Qual? Qual a profissão que a gente pode deixar de ter? Várias. Eu vou te dizer, no mercado, você já passa a sua compra ali. Cadê o trabalho dos caixas? Atendentes. As atendentes agora são virtuais. Mas também, o próprio médico também, alguns estão substituídos por robôs. Os robôs estão fazendo cirurgia agora. É verdade, bem então lembrado. O médico também depende. Lógico, sempre tem alguém para apertar o botão, talvez para supervisionar, né? Mas assim, às vezes uma equipe cirúrgica você troca por um robô, o robô não dorme, não precisa descansar, né? Não fica doente, trabalha até quando quiser. Tem aqueles. Já vi robô servindo no hotel, então não precisa. É verdade. Você pode ver mais daquelas pessoas que você vê que a pessoa sobe, o robô acionado sobe no elevador, bate na porta e leva o café da manhã pra pessoa. Mas, gente, tá na hora de vocês... Olha isso. Acorda! Acorda, desperta! Desce na toca do coelho. O mundo tá mudando e você tem que ir junto. E rápido. Tá rápido. Muito rápido. É muito rápido. E outra coisa que eu ia falar é que o chamado vem para todo mundo. O que é o chamado? Não é o filme, tá? O chamado que a gente vai indicar. Não é o filme O Chamado. Não tem essa risada de bruxa, não. É pior, eu não gosto de filme. Eu não assisto filme de terror. É o cabelo na cara lá. Tá. Aí, vou falar. O chamado da pessoa... O chamado, gente, aqui, ó. Mostra o chamado. O chamado, ó. O chamado não tem cabelo pra fazer. O chamado lá tem um nome. Não tem cabelo, não. O chamado, gente, não é esse. Não é esse. Não é. O chamado pode ser no positivo, né? Pode ser pelo amor ou pode ser pela dor.
Como eu falei anteriormente, a maioria das vezes é pela dor. Como seria pelo amor? Alguém que fala, vamos fazer tal coisa, uma proposta, alguém que chacoalha você, uma parceria, uma viagem, né? Um trabalho fora, não sei, algo que te tire da zona de conforto. Mas também pode ser uma doença, mas pode ser uma perda, pode ser um acidente. Quando você Muitas falou do chamado viagem, eu não entendi muito bem. Você está querendo dizer assim, uma viagem... Por exemplo, a pessoa, ela às vezes é chamada para uma viagem, ela não vai, mas às vezes ali seria, por exemplo, ela conhece alguém, se relaciona amorosamente ou profissionalmente, daqui a pouco tem uma proposta, daqui a pouco ela está morando lá no país que ela foi viajar, está trabalhando lá, como já aconteceu, já teve aluna que E mais coisa, se a gente colocar o chamado para o autoconhecimento, que é o descer para a toca do coelho de fato, ela vai para uma viagem, ela encontra... eu tenho um exemplo disso. A gente foi para Nova York, a gente foi para Itália e o voo foi até Nova York. E aí a gente encontrou uma moça que a gente comeu perto dela dentro no restaurante, né, a Fabi, e a gente sentou, quando subiu a gente estava ela sentava na poltrona do lado e perguntou o que a gente fazia, e aí a gente falou assim, a gente trabalha com PNL, física quântica, visão sistêmica. Aí ela falou assim, nossa, eu quero muito fazer um curso de PNL. Não acredito, ela falou. Eu não acredito. Era o que eu estava procurando. Era o que eu estava procurando. Me fala mais. Fabi, se você estiver assistindo, um beijo. Saudade. Ficamos conversando a viagem toda, né? Ficamos conversando, quando a gente não estava dormindo, a gente estava conversando, porque é uma viagem longa, né? E aí, sim, olha só, houve um chamado e ela ouviu, porque quando voltou para o Brasil, nós estávamos aqui, voltamos, ela já retornou no curso seguinte, ela já entrou. Então ela ouviu o chamado. Então esse é o verdadeiro chamado do autoconhecimento. Então pode ser uma viagem, como eu falei, nesse caso, se você está atento. Na verdade, tudo você precisa estar atento. Você precisa olhar e falar, poxa, por que essa pessoa sentou do meu lado? Por que ela puxou assunto sobre isso? Não existe coincidência, existe sincronicidade. Então as sincronicidades vão te conectando com as pessoas, com os negócios que você colocou ali como intenção, como sonho. Né, como desejo. O pessoal fala, a gente não gosta muito dessa palavra, mas é o que a maioria fala, sonho, desejo, objetivo. Então, se você não presta atenção, você perde essas coisas. A gente poderia não ter conversado com ela, ou ela não ter conversado com a gente e passado o voo por exemplo, todo e... vergonha. Se ela tivesse vergonha, a gente tivesse vergonha. Vergonha é uma coisa que as pessoas precisam mudar. Muito. Né? Porque a vergonha impede as pessoas de se conectar com as oportunidades. Agora tem o que eu falei, pela dor, às vezes, o chamado, né? Infelizmente, mas porque a pessoa, às vezes... Uma traição, uma doença. Que aí ela ser mandada embora de um trabalho que gostava. Ela se vê, às vezes, desempregada, meio sem rumo. A doença faz a pessoa refletir, às vezes ela fica lá internada, ou ela fica em casa, se tratando, e ela começa a pensar na vida dela. E fala, nossa, que caminho que eu tô indo? Será que é isso mesmo que eu quero? Para onde eu vou? Onde eu vou chegar assim? E normalmente elas começam a revisar a vida nesses processos. Mas, como eu falei, não precisaria ser assim. Se você é uma pessoa desperta, se você já está descendo na toca do coelho, se você se olha, faz curso, faz terapia, lê, assiste podcast, assiste séries legais, filmes legais que acrescentam as porcarias que tem por aí, você está nesse caminho. Aí fica mais fácil, porque você está no caminho do amor. Não precisa chegar na dor para poder mudar, para poder dar um salto, para poder realmente descer a toca do coelho. Né, Thelma? Sim. Eu tive alguns chamados nessa vida. E um que me trouxe até aqui, de verdade. Assim, acho que até trouxe a gente para o nosso relacionamento. Um chamado que a gente dava aula só de PNL. Eu não conhecia o Vini nessa época. Eu trabalhava só com programação neurolinguística, mas alguma coisa me dizia, olha o chamado, olha só esse chamado, alguma coisa me dizia que estava faltando alguma coisa. E o meu amigo Sérgio, que também hoje ele dá curso de espiritualidade, ele falava a mesma coisa, eu sinto, está faltando alguma coisa. Eu também, a gente conversava e falava assim, nós estamos formando super-homens e mulheres maravilhas, mas falta alguma coisa. O cara sai daqui, sabe, pilhado, vai lá, consegue os objetivos e chega um momento, fica faltando alguma coisa dentro da pessoa e a gente não entregou. Essa era a nossa sensação. E caiu a minha ficha, PNL não resolve tudo. Só que eu fiquei anos, acho que 2, 3 anos, com essa sensação e me vinha assim,
precisa colocar espiritualidade, tem que falar de espiritualidade. É a coisa hoje que eu mais amo de falar, é espiritualidade. Não tem a ver com religião não, tá? Mas sim como você se relaciona com você mesmo e com algo maior que você. Só que eu tinha vergonha. Porque, e olha só, vergonha mesmo, porque nem, a vergonha eu curei depois que eu conheci a física quântica, né? Por entender que vergonha é a pior emoção que tem. Miséria emocional. É a miséria emocional, é o limbo. Aí eu fui cuidar da vergonha. Eu tinha vergonha e ficava preocupada com o que as pessoas iriam achar. As pessoas não iam querer um curso de espiritualidade. Gente, que bobeira. Quando eu despertei para isso e eu comecei a mudar os conteúdos, e foi bem na época que o Vini também chegou e ele me ajudou muito, né? Ele embarcou a ideia, eu cheguei com a ideia para ele, falou assim, olha, esse PNL, eu acho que não, e ele estava entrando para ser meu sócio, ele falou assim, eu também acho que não, vamos colocar, e aí ele veio com conteúdo sistêmico, a gente estudou muito a física quântica, fizemos cursos, nos preparamos e trouxemos a espiritualidade, sério, gente. Não é só a vida dos nossos alunos que ficou Mudou melhor, tudo, não. né? A nossa também. A gente assumiu, na verdade. A Não gente ficava mais com assumiu. aquela Esse foi o chamado. vergonhinha, É como né? se a espiritualidade estava assim, cutucando, dizendo assim, ó. Vai! Vai, fala. Vai, fala! E vinha assim, gente, nos cursos vinha assim, e eu engolia Que as seco. pessoas vão achar, né? É. Religião. Nossa, como eu vou lidar? Hoje a gente tem religiosos dentro do treinamento, a gente sabe trabalhar de uma forma que a gente não agride ninguém. Não precisa bater de frente. Não precisa bater de frente, porque espiritualidade, até um cristão precisa ter. É o relacionamento que ele tem com Deus. A espiritualidade está em tudo. Tá em tudo. Está em tudo. A religião, às vezes, não tem espiritualidade, até o contrário. Muitas. Religiosidade, muitas vezes, atrapalha. Porque a pessoa fica presa em dogmas religiosos, preconceitos e não se conecta onde ela tem que se conectar, que é na bondade divina com Deus, com amor. E julgamento, e comparando e julgando a religião do outro, às vezes, os comportamentos do outro. Né? Então, que religião é essa que é super julgadora e preconceituosa. Então, a espiritualidade, ela está em tudo. Pode estar na religião ou não. Mas ela está até na ciência. Hoje já tem o ponto de Deus, que os cientistas já provaram. Então, a espiritualidade está em tudo, só que a gente não tinha ainda uma força para falar. Ficava meio, sabe, pisando em ovos, meio assim, será que o pessoal Agora vai achar? A gente tem força, hoje, sim. A gente fala, nosso curso tem espiritualidade, não é religião, mas tem espiritualidade porque física quântica é espiritualidade. Gosto. Né? É espiritualidade. E a gente também mostra que não existe diferença entre espiritualidade e matéria, é tudo junto. As pessoas separam, mas é tudo junto. Isso é um erro, separar isso é material, isso é espiritual. Tudo é espiritual, tudo é espiritualidade. Tudo é espiritual. E o material é só uma forma diferente de vibração, é uma forma de manifestação diferente do sutil. Né? Mas isso a gente desenvolve depois. Cursos, sabe o que eu queria trazer um exemplo mais sutil, Vini? De chamado. Que às vezes a pessoa recebe o chamado e ela nem percebe. E aí ela parece que uma energia toma conta dela. Quer ver? Uma pessoa escrevendo, uma mulher, uma menina que começa a escrever um diário. Ela começa a escrever sobre a vida dela. Todo dia escreve um pouquinho. Todo dia escreve um pouquinho. Ela começa a se apaixonar pela escrita. E aí, desde adolescente, ela vem sendo trabalhada pela espiritualidade. Até o momento que ela falou assim, já sei, eu vim aqui para ser escritora. Para falar sobre assuntos e levar isso para as pessoas. E ela vira uma escritora. E vira uma escritora famosa. E aí super foi feliz. O quê? Um chamado com fluidez. Parece que é leve. Tranquilo. É como a espiritualidade pegasse a pessoa no colo e ela deixasse... conduzindo, né? Os que sofrem, sabe quais são os que sofrem? Tem gente que não consegue entrar no braço da espiritualidade, por quê? Porque ainda quer controlar, porque acha que é melhor, que quer controlar, que só ele faz certo. Às vezes até vem a vontade ou uma intuiçãozinha ali de ser escritora, nesse caso que você falou, mas a pessoa fala, mas isso aí não dá dinheiro. Minha mãe e meu pai quer que eu seja advogada, né? O advogado não vai gostar e não segue esse chamado. Aí vai ser outra coisa, vai ser contadora, vai ser uma outra profissão que não era aquilo que a alma dela estava pedindo, estava gritando ali para ela seguir. Outra coisa, às vezes a pessoa começa a gravar alguns vídeos assim bem sem compromisso, sem muito interesse, né?
E daqui a pouco ela começa a gostar e fala, nossa, não é que as pessoas estão assistindo? Elas gostam do que eu falo, e daqui a pouco ela começa, né, chegarem mais pessoas e ela vê que isso que ela quer fazer, que isso que ela gosta de fazer, e as pessoas gostam de ouvir. E aí daqui a pouco ela, né, vira uma mentora, uma influencer, né? Sim. Tá na moda, uma influencer, uma youtuber. E começa a trazer um monte de conhecimento. conhecimento. Se for conteúdo bom, se for pro bem do todo, vai ter gente assistindo. Ela vai ter bastante. Mas até conteúdo supérfluo também tem, né? Tem e às vezes a missão da pessoa é falar sobre alguma coisa que não tem tanta relevância para alguns e para outros tem, né? Tudo tudo é o tudo mapa. É uma questão de mapa, de visão de mundo. Que gosta de ensinar a fazer pratos de comida diferentes e tá tudo certo. Ela ensina a fazer. Ai, para, tá me dando fome. Umas receitas e ali vai entrar um público que também. Você sabe que você vai tomar hoje, né? Depois que terminar aqui a gravação, vai ser shake para dormir. Para de falar de comida. Vamos lá. Como é que começa esse processo de descer na toca do coelho? Você precisa entender que a sua mente mente. A sua mente mente. Ela cria ilusões, tá? Quer ver uma coisa muito simples que acontece em todas as relações? É assim, um começa a pensar que o outro tá pensando aquilo sobre ele, tá? Tipo assim, ó. Ai, Vini, eu tô achando que a Mary Poppins, ela tá... A Habibi, eu acho que ela tá falando mal da gente. Eu acho ela tão estranha. Nossa, não sei. Sabe? Sabe, assim? Aí outra começa coisa a viajar, assim. né? Amiga, tô achando que meu marido tá me traindo. Porque ele tá tão estranho comigo. Primeiro, isso se chama leitura mental. Você não pode fazer a leitura de uma mente de uma pessoa, porque é tudo ilusão. A tua mente está criando algo sobre o que a pessoa pensa. Quem aqui é mãe de Ná? Eu não sou. Você é? Eu. Também não. Ela já morreu, inclusive. Me falaram hoje. Que ela morreu. Hoje não sabia, falaram, não. Né? Eu não sabia. Porque como a gente faz Como a gente tem o nosso equipamento lá da leitura do Hertz, para quem é nosso aluno, às vezes eu leio alguma coisa e a pessoa fala, nossa, como você sabe? E aí eu falo assim, não, mas eu não sou a mãe de Ná, não, é só a máquina que está dizendo. Aí me falaram, a mãe de Ná morreu. Eu falei, então eu não sou mesmo ela, porque eu não estou viva. Então você está pelo menos honrando, lembrando a memória dela, né? Então, isso mesmo. Gente, a mente, ela cria ilusões. Ela cria historinhas. Quer você ver? Acredita. Você atendeu uma cliente, uma aluna que você estava falando sobre isso comigo, né? Então, essa aluna, olha só a ilusão dela. Ela estava me contando que ela estava ruim, que ela estava num momento assim, intenso de emoções negativas. Aí comecei a perguntar, a gente começou a conversar. Aí começou a cair a ficha dela. Ela falou, nossa, mas eu tenho um trabalho tão legal, né? Eu gosto tanto do que eu faço. Muita gente queria ter essa profissão que eu tenho. Tenho amigas, conheço muita gente. Conheço o mundo inteiro com essa profissão. Olha só. Ganho bem, tenho um bom salário. Tenho uma família, tenho uma casa. Ela não era aqui de São Paulo, ela estava num apartamento, mas ela tem uma casa fora. E ela começou a falar, nossa... tem tanta coisa boa, nem tá tão ruim assim, né? Aí ela começou a perceber que era uma ilusão da mente dela olhando só pro negativo. Mas o que era negativo nem era tão negativo assim. Ela tava numa Eram novela. Pequenos ajustes, né? Mas as amigas, quando eu falo, elas começam a me criticar, julgar, falar o que eu deveria fazer. Eu falei, então, mas por que você ficar contando as coisas para suas amigas? Para de ficar falando esse tipo de coisa. Elas não são suas terapeutas. E outra coisa, a amiga vai falar de acordo com as crenças dela, o que para ela seria melhor fazer. Não quer dizer que vai ser melhor para você. E aí começou um monte de coisa, uma ilusão na cabeça, uma distorção, que ela chegou nisso, que já estava estourando, e era tudo uma ilusão da mente dela. Não existia isso, estava tudo bem. Eu atendi uma pessoa também, que é uma aluna também, que ela fala assim para mim, ela falou para mim assim: eu só vou ser feliz no amor se eu tiver dinheiro. Oi? Isso na PNL a gente chama de equivalência complexa. Só vou fazer uma coisa que não tem nada a ver com a outra, equivalência complexa, né? Só vou ser feliz no relacionamento amoroso se eu tiver dinheiro. Então, o que acontece?
a pessoa não tem nenhuma coisa nem outra. Porque na hora que ela tiver o dinheiro, ela vai ser feliz no relacionamento amoroso. Mas ela tá correndo atrás, ela tá na escassez, correndo atrás do que ela não tem. Imagina você na rua. Você tá andando. Uma pessoa começa a correr atrás de você, você vai fazer o quê? Você vai sair correndo, não é? Então, a escassez é assim. Entendeu? Entendeu onde é? Entendeu o que tá acontecendo? Tá na hora de você mudar essa história. Tá na hora. Né, Vini? Observa bem, se conecta com a realidade, percebe realmente o que está acontecendo. Nossa, minha mãe tá brava comigo. Será que tá mesmo? Começa a questionar. Nossa, meu marido não me ligou hoje, não falou comigo. Nossa, será que aconteceu alguma coisa? Será que ele foi sequestrado? Ou será que ele tá com outra? Questiona. Fala assim, ó. Nossa, o que eu tô pensando? Tem fundo de realidade o que eu tô pensando? Que é o que essa moça estava fazendo. Eu tenho um emprego ruim. Será que é ruim mesmo? Eu ganho mal. Será que ganha mal mesmo? Então ela começou a comparar, olhar, não no sentido de se sentir melhor, mas olhar a realidade de verdade, olhar, né, o território que a gente fala, o território. E perceber como ela está dentro desse território, como que é a vida dela. Então, não a ilusão que ela acha ou que falaram, mas como é. Que aí você se baseia em dados. Você tem um trabalho, você tem um salário. Como que é o meu trabalho, como que é o meu salário em relação ao que está acontecendo no mundo? E a hora que ela começou a olhar, ela falou, nossa, mas é um bom salário, é um bom trabalho. Eu conheço vários lugares, eu viajo, eu tenho liberdade, eu não tenho uma rotina, que ela não gosta de rotina, né? Um escritório todo dia, mesma coisa, mesmo horário. Então, ela começou a ver que estava tudo bem. E lógico que ela poderia melhorar. Não é esse problema, você pode melhorar. E mais além. Mas ela estava criando uma ilusão que estava tudo ruim. Que estava uma desgraça. O que você está dizendo aí, como dica, as pessoas precisam questionar a realidade. Para não cair na ilusão do ego. Até que realidade, a gente fala, a realidade nem existe, né? Mas a realidade. Não dá para explicar isso aqui, né? A realidade não existe, mas não dá pra explicar. Que a pessoa está criando, muitas vezes é uma ilusão. Então, quando ela põe os pés no chão, respira fundo, sem emoção e olha a situação, ela começa a ver que às vezes nem está tão ruim assim. E aí tudo que você foca expande. Você começa a olhar positivamente para essas coisas, isso vai se expandir. O trabalho melhora, o financeiro melhora, o relacionamento melhora. Quer ver uma coisa, Vini? Pro positivo, com gratidão. Hoje tem cura para o câncer. Tem. As pessoas conseguem se curar. Muitas pessoas. Né? Mas houve uma ilusão no consciente coletivo, né? Quer dizer, todas as pessoas, né? A maioria das pessoas que gera uma informação, uma né? massa crítica. Uma massa crítica que era... Pegou câncer e morreu. E morriam. E você via em alguns filmes, ainda a gente vê em alguns filmes. É ilusão. A pessoa tem um diagnóstico de câncer, ela começa a se despedir das pessoas. Ela tá bem um dia, aí ela tem um diagnóstico, câncer, ok. Tá bom, dá aquele impacto, mas, né? Mas aí você vê o dia seguinte, ela tá fazendo testamento, despedindo das pessoas. Ela nem possibilita, nem cogita a ideia de se curar. Já começa a dar tchau, vou morrer e tal. Então era uma ilusão criada pelo consciente coletivo, pela massa crítica. Que não tem solução, que não tem solução e que hoje tem. E que hoje, né? Hoje se questiona muito a parte emocional quando a pessoa tem câncer, por exemplo. Então é uma ilusão. Descer na toca do coelho, na parte de quando uma pessoa está doente, é olhar de frente e entender que não é só a medicina convencional que vai dar um resultado para você, que tem uma medicina integrativa hoje em dia, que fala muito e que coloca em pauta a parte emocional, e que é importante você olhar para o emocional, porque a doença, muitas vezes, ela é curada por uma ilusão da mente. Não é isso? Sim, e se você colocar a sua mente para agir na cura, colocando foco e sempre acreditando que você já está curado, acreditando no presente, você está doente, mas acredita que você já está curado, isso é física quântica. Sua mente começa a agir, tudo começa a se movimentar para a sua cura, é só uma questão de tempo. Mas é aqui, começa aqui. Então, a dica para esse tipo de ilusão é procurar a verdade. Pesquisar, procurar a verdade, ver, tá falando que essa doença mata todo mundo, vamos buscar uma exceção. Quantas pessoas já se curaram com essa doença? Qual é o caminho? Quais são as coisas, as alternativas? O que eu posso fazer além do remédio, né? No caso aí do câncer, da quimioterapia, o que eu posso fazer além? Posso mudar minha alimentação? Posso mudar fitoterapias, chá, florais, fitoterapia, tomar sol, fazer exercício. Tem tanta coisa
que vai abrir ali para você, para ajudar a pessoa a se curar, né, de uma doença assim, ou de outras também, que ela começa a falar, nossa, eu acho que dá, e começa a acreditar na cura, mesmo que esteja num estágio às vezes avançado. Um exemplo aqui, até a mãe dela, minha sogra, estava com um estágio 4. B4. Né? B4 de um linfoma de Hodgkins. Só não tinha câncer na cabeça, nas pernas e nos braços só. E uma pergunta crucial que a Thelma fez para ela foi, mãe, você quer viver? Olhando nos olhos, quer mesmo viver? Ela falou, eu quero. Então, vamos dar as mãos e a gente vai lá. Em 3 meses ela não tinha mais nada. Fez químio, lógico, mas a gente deu curso para ela, abriu a consciência, mudamos a alimentação. Eu descobri qual era o trauma gatilho, gerador, né, do câncer dela. Sim. E a gente trabalhou. Hoje ela está aí, super saudável. Então, tudo dá. Basta ter a intenção e começar a agir. E outra coisa, hein, gente? Medo, incertezas, indecisões, são tudo, como é que se diz? Ilusões do ego. Se você for mais a fundo, por exemplo, indecisão sobre fazer alguma coisa, incerteza sobre fazer alguma coisa, e você começar a se questionar e dizer assim, mas o que eu vou ganhar com isso? Mas o que eu vou perder com isso? Mas onde isso vai me levar? As respostas, elas se modificam. E a máscara da ilusão, ela vai caindo por terra. As perguntas, elas são sempre um bom começo. A auto-pergunta, né? Perguntar para você. São as melhores. O que eu estou fazendo aqui? É isso que eu quero mesmo? E aí você vai também fazer uma pergunta assim, o que te impede de descer na toca do coelho? O que te impede de conhecer mais? De fazer um trabalho de autoconhecimento, de estudar, de ler essas coisas? É medo? É vergonha? É não acreditar? É falta de fé? Não acredita em nada? E aí você começa a trabalhar isso, porque tudo isso são crenças. Na hora que você tira isso da frente, você começa a descer. Começa a descer. E pior, né? A pessoa começa a gostar. Porque o mais legal é isso. Quando a gente começou nossos cursos, até falaram isso pra gente, nossos professores lá, né? Você foi picado, né, pelo vírus do autoconhecimento. Você pegou aí, você tomou a pílula, então tá dentro de você, você não consegue mais parar. Sim. Não, e o primeiro curso você que eu fiz, o professor falou assim, nessa sala de 100 e poucas pessoas, acho que tinha umas 120 pessoas, aproximadamente 10%, acho que era um número bem baixo, 10% vão sair daqui modificando a vida. Eu bati a mão no peito na hora, eu lembro de ter feito assim, eu vou ser essa pessoa. Então precisa de uma decisão. Agora, decidir é enfrentar as sombras, é enfrentar as ilusões que o ego coloca, é tudo isso. Escolha. E aí eu queria falar também um exemplo, Vini, de muitas pessoas que chegam para mim, né, nas conversas, pessoas que buscam a gente para fazer curso, que vêm com uma queixa dizendo assim, eu quero deixar o meu emprego para fazer o que eu amo, eu já sei o que eu amo, né? E a gente sempre fala assim, vamos para o planejamento, porque eu fui uma doida, loucura, né? Porque eu saí na loucura, eu trabalhava num banco, eu descobri o que eu queria fazer, pedi demissão. Dia seguinte, larguei tudo, arranjei, fui trabalhar no litoral, aluguei sem emprego um apartamento no litoral que durou 3 meses, eu já voltei. Nem sacou o PIS? Nem nada. Que PIS? Nem sei o que é isso. Você não levou o seu SIC lá para sacar o PIS? O SIC? Nada disso. Mas então quando a pessoa lá, quer. Tá ainda para você receber. Tem esse dinheiro lá mesmo? Eu não nego dinheiro, não, meu bem. Você tem lá, talvez, o PIS para receber. Nunca recebi esse negócio. Leva o SIC, tá? O SIC. Leva o SIC. É bem ridículo, você assim, né? Com o SIC. É muito ridículo, né? Aquele de papel, branco e azul. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, eu não tenho a sua idade, não tenho tá? também, mas eu vi no YouTube. Falou. Era assim antigamente, né? E o Silvio Santos, vendia aquele plásticozinho pro SIC, lembra? Foi assim que ele ficou, que ele foi crescendo aí, ficou milionário, viu? Papelzinho do SIC. Começa vendendo plastiquinho pro SIC, do você vira dona de TV. Não, hoje não mais, né? Hoje é ter alguma coisa online na vida, digital. Tá bom, então vamos lá. Eu quero falar um exemplo, né, das pessoas que chegam aqui, que querem sair do emprego convencional para ir para o emprego próprio, né? A pessoa vai precisar aprender tecnicamente sobre o negócio dela,
ela vai precisar ver o mercado como funciona, ela vai ver tudo que é do mundo 3D. Quais são os concorrentes, mercado, tudo isso. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Uma pessoa que abre um negócio deveria, antes de abrir, fazer um processo de autoconhecimento para se empoderar, para melhorar a autoestima, para melhorar os merecimentos. Muita gente fecha empresa hoje em dia porque não merece ganhar dinheiro. Sim. Entende? Eu conheci uma pessoa hoje, fiz um atendimento Crença de merecimento. Sim, eu fiz eu fiz uma entrevista com uma pessoa hoje que ele me disse o seguinte: eu jogo tênis e eu não gosto de ganhar no tênis. Não. Principalmente de algumas pessoas. Do chefe dele. Não é não. Para deixar as pessoas felizes. Ah, pra agradar. Ele deixa para agradar. E eu falei assim para ele assim: mas se você não consegue ter sucesso no tênis, como é que você vai ter sucesso no seu negócio? Ele é dono de negócio. Como é que você vai ter sucesso no seu... Perigosíssima. Perigosíssima. Deixar os outros ganharem só para agradar? É isso. Por quê? Aí eu perguntei assim: você deve ser uma pessoa que não sabe dizer não, né? Não sei. Eu não sei dizer não. Né? Tem que mudar isso urgente. E tem que mudar isso urgente, né? Já lancei isso pra ele. Vamos ver o que ele vai ter que ter autoconfiança, empoderamento. Gente, como vai fazer isso? Se você não olhar pra dentro. Às vezes, a falta de empoderamento tá num trauma do passado. Infância. Foi dentro da escola, uma professora... Tem muita gente que chega aqui com trauma de professor. Uma professora que tirou barato. Hoje também. Foi hoje que foi. Eu atendi muita gente hoje. Acho que eu atendi hoje umas 6, 7 pessoas. E uma das pessoas hoje lembrou de um trauma conversando comigo, em que alguma coisa aconteceu, eu não lembro, né? Deixa eu ver o que foi. Apanhou. Não, a professora puxou a orelha dele, mas eu queria entender por quê, não lembro. Mas que ficou tão na minha cabeça, que eu fiquei assim: mas como você tem 47 anos e a professora puxou sua orelha? Né? Eu tenho um pouquinho a mais só e nunca recebi nenhum puxão de orelha de professor nenhum. E ele recebeu, ele falou: olha, meu trauma é esse, um dos traumas que eu tenho. Ela puxou minha orelha e eu fiquei com vergonha. Né? Então... Mas isso agora com 47 anos? Não, puxou a orelha quando era criança. Que susto. Que estranho isso, Não, né? Ele tem 47 anos e eu fiz uma retrospectiva. Ele carrega esse trauma ainda, né? Porque assim, na minha época, a professora não batia no aluno. Na minha também não. Então, e ele teve a sorte de receber um puxão de orelha. Mas um pouco antes tinha a palmatória, né? Apanhava com régua. Você palmava? Não, falei um pouquinho Apanhava? antes da gente. Umas gerações pra trás, assim, apanhava de régua. O pessoal mais antigo aí vai saber. Também vi no YouTube. Mas não apanhei de régua. Viu? Você já apanhou de régua? Eu nem sei o que é isso. Eu acho absurdo isso. Eu não acho, vivi isso. Graças a Deus eu vivi professores bravos que gritavam. Gerações dos nossos pais tinham isso. Quando eles eram alunos, eles eram crianças, muitos relatam que tomavam, né? Apanhava de régua na mão. Palmatória. Eu só sei o seguinte, você precisa descer na toca do coelho, porque você merece, para descobrir qual é o seu verdadeiro potencial, qual é o seu propósito na Terra, o que você veio fazer aqui, quem é você. É isso. Quem somos nós? Quem somos nós? Eu sei quem eu sou, hein? E meu nome, e eu não sou o meu nome, eu não sou a Thelma, tá? Quem eu sou de fato, verdadeiramente, é outra coisa. Não. Ai, meu Deus do céu, ele acaba com a minha parte do podcast. O pessoal chama ela de Selma. Assume logo. Não, chama de Cíntia. Tânia, Cíntia, então. Me chamam muito de Cíntia por causa da Cíntia. Cíntia também. Cíntia, Selma, Thelma e Tânia. Então eu tenho umas perguntinhas. 4 nomes. Responde essas. Vou cortar ele, sabe por quê? Porque ele tá muito engraçadinho. Ele tá muito. Não, tá aqui no script. Não tem isso no script, não. Mentira, gente. Só tô lendo. É mentira. Vamos lá, responde aí. O que te impede de descer na toca do coelho? Eu acho que você devia pegar uma caneta, um papel, escreve essa pergunta, dá uma pausa aí no vídeo e escreve. O que te impede de descer na toca do coelho? Pode ser muitas coisas, né? Medos. Pode ser medos. Vergonha. Frustrações. Falta de confiança. Raiva. Decepção. Medo do sucesso. Isso. Medo do fracasso. Tem os dois, né? Tem Tudo gente que tem medo do sucesso e tem gente que tem medo do fracasso. Que vão falar de mim se eu fracassar, e se não der certo, e minha família.
E a parte sistêmica? Mas tem aquele negócio... Nunca ninguém na minha o que a família minha fez família vai fazer se eu tiver sucesso? Como eles vão me olhar se eu tiver sucesso? E outra coisa, como que eu vou abrir um negócio ou dar um salto tão grande se minha família nunca fez nada disso? Meus pais são super simples, meus irmãos, tudo muito simples. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Será que eu não vou pertencer mais à família? Vão me excluir? Tem tanta coisa aí, né? Tem muita coisa. Você falou só um pouquinho de tanta coisa que tem. Vai ficar a noite inteira aqui falando. Próxima pergunta. Quais são os seus pensamentos limitantes? Eu não posso? Eu não consigo? É difícil? É complicado? É complicado? Isso não é pra mim? Eu não mereço? Não sou capaz? Escreve aí. Isso é ilusão. Dá um pause no vídeo, vai lá e já escreve. Isso é ilusão? É melhor eu ficar aqui no seguro, que aqui eu já conheço. Vai anotando aí. Mais pergunta. O que é na minha vida zona de conforto? Eu vou te dizer, zona de conforto não é que é confortável, né? É que na verdade é tão confortável, mas será que eu posso falar aquela... O quê? Vou falar. É assim, ó. Sabe merda? Isso, tá. É assim. Fala. É assim, você tá lá, tá ruim pra caramba, fede, mas é quentinho o negócio e você fica lá. Fede, Isso é a mas zona de conforto. Né? Fede, mas é quentinho. Então, responde aí. Coloca pause e responde. Tem uma outra pergunta boa que eu gosto muito. Que é assim, ó. Qual pergunta que eu não estou fazendo pra mim mesmo, que se eu fizesse, mudaria tudo? Gosto, hein? Gosto. Isso aí você volta e anota que eu não vou repetir. Porque agora ele já esqueceu, essa é a verdade. Qual pergunta eu faria para mim mesmo? Que eu não estou me fazendo. Qual pergunta eu faria que eu não estou me fazendo? Que qual se eu fizesse... pergunta... Deixa eu falar, aí você vai me corrigindo aí. Tá. Qual pergunta, porque eu gostei dessa pergunta, eu quero falar. Qual pergunta eu faria para mim mesmo? É isso? Não. Então fala você, vai, cara. Falando, não é assim. Qual pergunta que eu não estou me fazendo, que se eu me fizesse, mudaria tudo na minha vida? Adoro. Adorei essa. Escreve aí e responde. A pessoa vai ficar no looping. Vai ficar no looping mesmo. Mas ela descobrir também, desceu na toca do coelho. E a última sim. Você está pronto para descer na toca do coelho? Essa é a nossa última pergunta. Tá na hora, gente. Você não acha? Quanto tempo mais você vai esperar para ter uma vida espetacular, maravilhosa, em que as coisas vão acontecer, problemas vão acontecer e é leve. E você parece que está de mãos dadas com a espiritualidade. Essa é a sensação que eu tenho. Que eu tô no quase. Barquinho? Eu tô. Tá no barquinho? Tô no barquinho, o barquinho tá me levando e eu tô fazendo a minha parte, logicamente. Mas eu tô de mãos dadas com a espiritualidade. Eu não me sinto sozinha em nenhum momento. Parece que todo dia, todo momento eu tenho direcionamento do que eu preciso fazer. Ninguém está sozinho. Fala para eles que eles também. Vocês também não estão sozinhos. Não, ninguém está sozinho. Né? No mais eu adorei. Muito e a bom. gente, antes de... Já vou olhar aí, a produção tá assim, olha lá, a produção câmera tá 48 agora. Eu quero falar mais uma coisa para você. Gente, o primeiro passo de amor, você se dar amor, é você começar o seu autodesenvolvimento, né? Dicas: faça cursos que mexam com as suas crenças limitantes. Te tire da zona de conforto. Assista chacoalhem. podcasts. Assistir coisas e ler coisas que são diferentes das suas crenças. Isso eu gosto muito, porque se você ficar lendo sempre aquilo que você pensa daquele mesmo jeito, você não muda muito. Então, leia, assista, vá atrás de coisas que desafiam suas crenças, que são bem diferentes, que são contrárias ao que você pensa. Aí você começa a gerar atrito, e aí você começa a crescer. Porque mais do mesmo não vai adiantar nada. Né? E outra coisa que se eu pudesse ter feito, eu teria feito, e acho que seria incrível, mas eu vou passar para você.
Quando eu fiz o meu primeiro treinamento, eu cheguei lá e eu não sabia de nada. Não tinha, na época, faz 21 anos, não tinha na época podcast, não tinha... Tinha internet? Não tinha, tinha sim, internet tinha sim. 20 anos tinha sim. Tinha. E aí, eu cheguei assim, foi bom, cheguei um bebezinho. Atrás, não quando você tinha 20 anos, né? Não, há 20 anos atrás. Quando eu tinha 20 anos não tinha internet mesmo, né? E cheguei no meu curso, no meu treinamento, que foi uma das melhores coisas da minha vida que eu fiz, mas eu não conhecia nada. E eu tô dizendo aqui pra você, olha o que eu tô te dizendo, pega essa. Vá pro seu primeiro treinamento, ou vá pro próximo treinamento que você fizer. Tenha ali anotado quais são as crenças que você tem e quais comportamentos você não gosta. Já vá preparado. Vai lá com o teu planejamento embaixo do braço. O professor, se for com a gente, nós vamos dizer assim, ó, segundo final de semana de aula de um dos cursos que a gente faz, você vai fazer uma lista de crenças e comportamentos e vícios emocionais para poder trabalhar durante a formação. E você vai receber o papel lá, vai escrever tudo e vai fazer exercícios para entender o que está lá dentro do teu inconsciente. E se você... E eu falo, quando eu converso com uma pessoa... Às vezes eu converso com uma pessoa que vai demorar 1 ou 2 meses para começar o curso e a pessoa faz a inscrição. Eu falo para fazer essa lista para chegar lá preparado. E faz muita diferença. Né, Vini? É isso aí. No mais... No mais, eu não gosto que ele fala no mais. 48. Para de falar no mais. No mais. Se você falar no mais, eu vou falar mais. No menos, então. Não. Gente, ó, gratidão por hoje. Pega aí, desce pra Toca do Coelho. É seu, é seu poder. Tá liberado por Deus. Tenho certeza que ele libera isso, porque é um processo de alto amor, tá? E o que a pessoa faz? Se inscreve no canal. Curte, compartilha, ativa o sininho, manda pra todo mundo, pra quem você quiser. Manda pra quem você ama, pra pessoa que você ama, ela merece estar desperta. O negócio é despertar, né? Despertar dessa Matrix louca que tudo é muito automático. Tá bem? Um beijo enorme. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau.